Olá, pessoal do Araxá Entre Cafés. Nós estamos aqui para mais uma entrevista, sendo recebidos por esse local maravilhoso que vocês já conheceram, que é o Sebo Araxá. Vocês viram que delícia de local. E não teria um lugar melhor para receber essa pessoa tão carismática e que está fazendo um trabalho tão lindo, que é o André Condo. Daqui a pouco vocês vão saber um pouco sobre ele. Mas já, de antemão, eu agradeço a Jennifer por nos receber aqui no Sebo Araxá. E vocês vão amar também conhecer o André e o trabalho dele. Como vocês já sabem, meu nome é Silvéria, eu sou negra de pele retinta, eu estou de tranças, com um alongamento de tranças no final, né, a trança nagô, estou de blusa rosa com decote V, de calça preta, de tênis preto, fiz uma maquiagem, acho que exagerei um pouquinho, gente, mas vocês conhecem, né, é o meu normal. E tem uma estatura média. Eu queria ter 1,67 m, mas me contaram que eu tenho só 1,65 m, tá? E estou muito feliz de estar aqui hoje e fazer esse momento com o André. Seja bem-vindo, André, e peço que você se apresente. Obrigado, Silvéria, Mafalda, todo mundo. Fiquei muito feliz com o convite, né? Meu nome é André Condo, eu sou homem asiático, com cabelo preto, um pouquinho de gel, né? Um estilo. Estou com uma camiseta branca com a bandeira do Brasil e do Japão, uma calça bege e tênis azul. Aí o meu nome em Libras, né? Também eu tenho um nome em Libras que eu ganhei também em uma das escolas. Que chique. Eu vou procurar alguém de Libras para eu saber meu nome em Libras. Olha, é uma emoção, porque você é batizado, né? Sim, você tem sim. Segundo batismo. Uma identificação. E a segunda vez que alguém me fala sobre isso, assim, nos últimos tempos. Mas hoje nós estamos aqui para falar do André e eu vou focar, gente. André, conta primeiro para as pessoas quem é André Condo. Olha, eu sou basicamente um escritor, né? Eu sempre quis, era o meu sonho desde criança, né? Que eu queria ser escritor. Então, graças a Deus, eu consegui me tornar um escritor de vários livros e, sobretudo, uma coisa que me deixa muito mais feliz é porque eu escrevo livros também para crianças e jovens. Os adultos me desculpem, mas é o meu público preferido. As crianças, eu vi seu escritor de infantil. Lógico, tem livros também para adultos, mas o seu grupo principal, o seu foco principal são as crianças e os adolescentes, infanto juvenil. Me conta um pouquinho, como que foi para chegar no escritor? Porque o escritor, mesmo que você tinha vontade, você não nasceu, nossa, hoje eu vou virar um escritor. Mas como que foi esse processo de você se tornar, né, de você concluir esse sentimento, esse desejo? Bem, tudo começou quando eu encontro um livro, né, sem capa, e aí aquilo me encanta, né, as histórias, e eu descubro dentro de um livro, né, várias possibilidades de viagens pelo mundo. Eu sempre tive também essa vontade, né, de explorar, de conhecer novas coisas, e dentro de um livro você tem tudo isso, né? E também, outra coisa que eu gostava muito era de gibis. Eram os gibis da Turma da Mônica, né? E esse universo da leitura me mostrou várias possibilidades. Então, eu também, além de ler a história dos outros, eu queria passar a criar as minhas próprias histórias, para ser protagonista, né? E aí vem desde pequeno, né? Desde criança. E lógico que depois você vai crescendo, vem outras coisas, a gente vai se afastando. Mas eu acho uma coisa, a gente nunca consegue fugir do nosso sonho de criança, sabe? Isso aí, mesmo que a gente deixe ele de lado, ele sempre vai te acompanhar pela vida, né? Então, isso é verdade. E como que foi a sua infância? Para a gente entender como é que esse escritor foi crescendo, né? Porque ele foi crescendo, né? Primeiro veio um desejo e esse desejo se tornou realidade. Já vai chegar no escritor já, gente. Como é que foi a sua infância? Bem, a minha infância, eu posso dizer que foi uma infância feliz. Apesar de a gente ter várias dificuldades financeiras, né? Por exemplo, meu pai tinha que fazer uma horta para a gente ter alimento, né? Comer, porque a gente não tinha muito dinheiro na época. Os seus pais vieram do Japão? Sim, vieram do Japão, né? Então, trabalhar. Então você, no Brasil, é a primeira geração de nipo-brasileiro, é correto? Correto, é isso? Nipo-brasileiro. Então você é a primeira geração. É a primeira geração, daí a gente chama de Nisei. Nisei. É a primeira geração. Nossa,
Eu estou na vontade de perguntar a sua idade, mas você esquece, não precisa responder isso. E como que foi? Você não sentiu tanto essa transição, seus pais que sentiram mais, né? Transição da língua, do clima, de tudo, né? Porque é outra realidade. Uhum. E como que foi para você crescer, né, com duas línguas? Que eu acredito que você fale um pouco. Sim. Eu aprendi a falar, né, japonês dentro de casa. Se falavam em japonês, né? Só que daí os meus pais viram que os meus primos tiveram certa dificuldade na escola por conta do aprendizado da língua japonesa. Sim. Então eles tentaram fazer com que dentro de casa também se falasse português, para que não prejudicar minha irmã e eu, né? Isso, no processo. Só vocês dois. São só nós dois. Nesse processo de aprendizagem. Então, vem você aprendendo duas línguas, e acredito, como você mesmo falou, sempre gostando muito de viajar, tem uma faceta sua que a gente vai falar dela um pouquinho depois, mas aí nasceu o escritor, que escreve gibis. Qual foi uma das primeiras obras que você escreveu, ou uma das que você trouxe? Eu estou vendo vários livros aí. Comente um pouquinho sobre as suas obras. Bem, eu trouxe vários. Eu tenho 20 obras publicadas, mas trouxe só algumas para mostrar. Essa daqui eu não podia deixar de mostrar, né, que isso daqui é uma representação de um sonho realizado. Eu lembro, como eu disse, assim, quando eu era criança, eu gostava de ler gibis, né, da Turma da Mônica. E aí, na época, tinha as famosas cartinhas, né? Não era e-mail ainda, não tinha WhatsApp, era uma carta mesmo. Sim. E aí eu escrevi uma carta para o Maurício, né, com a ideia de uma história que eu tinha escrito, criança ainda. E lembro que eu estava todo animado, né, escrevi a história, tal, coloquei no envelope. E aí eu lembro que um adulto pegou e me desencorajou. Nossa. Ele falou assim, você acha que o Maurício vai ler a sua carta? Você é só uma criança. Aquilo foi um choque para mim, né? Assim, eu sou só uma criança. Né? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí eu peguei e fiquei com vergonha da minha própria história, né? Joguei fora a carta e nunca mandei. Sim. E aí, anos depois, né? Depois me tornei um escritor e eu recebo um convite da editora JBC, né? Para fazer um livro de lendas japonesas, e quem faria as ilustrações era o estudo do Maurício de Souza. Então parece que aquela carta foi enviada. Exatamente. Aquela carta chegou para ele. Chegou de certa forma. Sim. E aí resultou nesse livro. Que lindo, é lindo. E eu sei que você tem, assim, nos seus livros, a importância desse legado, da história, da cultura japonesa, né, dessa junção da cultura brasileira com a japonesa. Não é só de olhar para a sua família, a gente já percebe isso, né? E você consegue trazer isso nas suas histórias, né? Você manter a sua cultura, as suas raízes, né? Porque suas raízes são japonesas, sim, mas você também é brasileiro, né? Você consegue fazer essa, não sei se a palavra certa é mescla. E como que você traz isso nos seus livros? Bem, é engraçado, né? Porque quando eu era criança, eu não queria ser japonês. Não? Eu acho que é natural, né? Nosso, sobretudo quando é criança, a gente quer ser outra coisa, assim. Ou você quer ser igual a todos, porque de alguma forma você era, assim, o único, vamos dizer. Sim. Você chamava atenção. Eu era o único descendente, né, da minha sala. E aí eu percebi uma coisa, assim, que todos tinham nome, menos eu. Todas as pessoas tinham um nome, e chegava na minha vez, era o japonês, japinha. Sim. Então não tinha um nome. Já começava com essa perda de identidade. Sim. Então, eu tinha um amigo meu que é ilustrador dos meus livros, o Alessandro Fonseca, e ele é meu primeiro amigo também de infância. E engraçado que ele é descendente italiano, né, e alemães, e queria ser japonês. Né? E eu queria ter os olhos maiores, e ele queria ter os olhos assim, né? Que nem os asiáticos, assim. E aí falou assim, vamos tentar, né? Assim, puxa, como que é injusto, né? A gente podia trocar, né? Sim. Enfim, é coisa de criança, né? Mas todo sentido. Faz todo sentido, sim. E aí, no caso, eu só vim a voltar às minhas raízes, digamos assim, quando eu comecei a escrever. Sim. Sabe, eu comecei a perceber, porque quando a gente escreve uma coisa, a gente tem que escrever algo que a gente conheça bem, né? Que faça parte da nossa vida. Verdade. Né? Porque daí ele facilita um pouco o nosso processo criativo.
E ali eu escrevi um livro que se chama O Pequeno Samurai. Sim. Foi em 2009 que eu escrevi, depois foi publicado só em 2015, mas era uma história de um menino japonês que veio, né, para o Brasil no primeiro navio, né, o Kasato Maru, em 1908, né, na primeira leva de imigrantes japoneses. Sim. E ali ele começa a ter vários encontros com outros personagens, mais ou menos assim, numa linha do Pequeno Príncipe mesmo, né, mostrando que a criança tem muito mais sabedoria do que nós adultos. Isso já é muito pertinente, porque quando você escreveu a carta para o Maurício de Souza, um adulto falou para você, te toliu. Se fosse outra criança, te incentivaria. Sim. Não, escreve mesmo, vai dar tudo certo. Né? E esse, você contando um pouco da história, é o livro que o trouxe para Araxá, né, gente? Uhum. Você traz também não só um livro de contos, de história infantil, mas você traz também uma história, uma linha do tempo aí para as crianças aprenderem como foi a vinda dos japoneses para cá, uhum. Né? Porque não é só uma história fictícia, tem uma história fictícia aí, mas é real também, né? Ah, sim. Porque é uma vivência de várias outras pessoas que você conhece que viveram isso também, só que você trouxe a fantasia junto com a realidade, é mais ou menos isso. Isso, a gente mistura muito isso, né? Tanto a ficção quanto a... Porque assim, mesmo na ficção, uma coisa que é importante na literatura é ter verdade. Sim. Certo? Porque, por exemplo, quando o leitor ele lê uma história fictícia, naquele momento ele está vivendo aquela verdade. Sim, é verdade. E eu percebo muito que a literatura, ela não vem do nada, não surge espontaneamente. Ela vem de várias vivências, né? Como você mesma disse, né? A história dos nossos pais, dos nossos amigos, as pessoas que a gente conhece pelo caminho, né? As paisagens que a gente visita. Então, tudo aquilo faz parte de um quebra-cabeças que nós, escritores, montamos dentro de um livro. Para fazer uma história nova, criar algo novo a partir de coisas que já existem. Já existem, né? Trazer um novo cenário para algo que já está ali. Exatamente. Né? E trazer novas vivências. Uhum. Né? Então, ler é muito bom, não tem nem o que falar. E ler e ter o conhecimento, porque lógico que o seu objetivo não é essa obrigatoriedade, né? De trazer, de ser um livro de história, né? Estou falando de história escolar, mas é um livro de histórias dentro de um contexto de algo que realmente foi, que aconteceu. E eu falei que foi esse livro, Pequeno Samurai, que te trouxe para cá, né? Ah, sim. E como que foi essa história? Como é que você vai parar em Araxá? Então foi a professora Lúcia, né? Tinha um projeto muito bonito. Na verdade, esse projeto nasceu depois, né? Ela leu este livro, O Pequeno Samurai, e compartilhou essa história com os alunos, e os alunos acabaram se empolgando com a história, que me deixou muito emocionado. E a partir daquele momento, a professora me chamou para um encontro virtual, um encontro online, falei com as crianças, né, vi toda aquela empolgação, e depois desse encontro, a professora Lúcia me disse que as próprias crianças chegaram e falaram assim, poxa, eu também quero escrever um livro. E aí a professora disse que foi um projeto que nasceu da vontade das crianças. Sim. Então isso aí eu achei fantástico. Protagonismo, né? E aí ela me convidou para vir aqui, né, o pessoal da escola toda, me acolheu de uma forma, assim, eu fiquei muito emocionado com tudo, né? A professora Giane foi me buscar no aeroporto, né, e fizeram todo o possível para que eu pudesse estar aqui nesse momento. E foi assim, eu sei um pouco da história, porque eu conversei com elas, e é uma alegria muito grande. Eu sei que você é o presente das crianças, né? Sim. Eles não sabem, ainda não sabem, gente, no momento dessa entrevista as crianças não sabem que ele está aqui, que ele vai chegar na escola daqui a pouco, e nós estamos tendo a honra de conversar com ele antes. E além de escrever, né? E que não é pouco. Tá aí um Pequeno Samurai para a gente mostrar, para o pessoal conhecer. Eu não trouxe, infelizmente, porque... Quem quiser vá procurar esse livro, gente. Que é um livro que tem uma história fantástica, não tem problema. Mas nós estamos sabendo que você gosta muito de viajar. Ah, sim. E o que é que significam essas viagens e como que elas acontecem? Bem, as viagens, elas aconteceram mais... Bem, no primeiro momento eu fui estudar fora, né? Um tempo estudar inglês, né? Só um mês. E aquilo, quando eu saí pela primeira vez do país, eu tive aquela... Choque.
eu acho que o fascinante na viagem é a possibilidade de você nascer de novo, sabe? É o encantamento. Quando você chega num país novo, tudo é novo. Sim. E ali você tem aquele olhar das coisas, dos sabores, dos cheiros, tudo, né, artistas. Então é como se você voltasse a ser uma criança. Você vai começar, você vai aprender. Exato, você vai aprender. Então você tem aquele encantamento. A partir do momento em que a gente tem isso, não apenas quando a gente está lá fora, mas também nos nossos cotidianos, a gente aprende a ser feliz. Sim. Porque a gente se encanta com as coisas. Eu cheguei aqui em Araxá, fiquei encantado, fiquei olhando pela janela, tentando imaginar a vida das pessoas, olhando a torre da igreja, olhando tudo, sabe? Então esse o encantamento que eu tenho a cada viagem. Então é muito importante. E você não perdeu o olhar de criança, porque eu vejo muita criança com esse encantamento. A criança, eu sempre percebo a criança dessa forma, porque eu sou assim também. Eu vou no lugar e eu acho tudo maravilhoso. Não que eu acho tudo maravilhoso, eu acho assim, a oportunidade de você conhecer, de você ver algo que está fora da sua realidade. Porque não é o seu cotidiano aquilo ali, mesmo, né? Então, eu me encanto de verdade, faço isso. E eu associo muito ao olhar da criança. A criança se encanta, ela quer saber mais. E às vezes o adulto fala, é isso? Igual o adulto que te toliu, uma carta. Né? Então, isso para mim é manter a criança viva dentro de você. Né? Você olhar para as coisas com encantamento, né? Não perder essa essência, esse desejo de saber mais, de conhecer. E com esse desejo, qual foi a primeira cidade, país, né? Desculpa, que você foi? O primeiro país foi a Inglaterra. Inglaterra. Aí surgiu aí um mochileiro. Sim, porque na verdade, quando eu estava lá, inglês eu acho que eu não aprendi, né? Na primeira vez ali. Porque aí eu conheci um grupo de outras pessoas ali, fiz amigos japoneses e brasileiros. Sim. Então a gente não falava inglês, ou eu falava em japonês e falava em português. E ali a gente falou assim, vamos para Paris, né? Vamos para... tem umas passagens baratas, não sei o quê, vamos lá ver e tal. Fui para a Itália, assim, do nada, assim, não tinha nada planejado. E a gente começava a fazer assim as coisas a partir do momento em que surgia uma passagem barata para algum lugar, tem essa oportunidade, vamos. A oportunidade. E aí a gente foi viajando, e quando eu percebi que era possível viajar, mesmo com pouco dinheiro, né? Sim. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer também, viajar, contar histórias, né, sobre os países. Então você viaja através das letras e você viaja literalmente, né? Literalmente. Então é muito bom isso. Viajar é realmente um outro momento da vida de qualquer pessoa. Conta uma história de um país que você foi e que influenciou na escrita de algum dos seus livros. Olha, poderia falar que é o Japão, né? O Japão é um país muito presente na minha obra, né? Só que teve uma experiência que eu acho assim muito interessante, porque ele une a viagem e a literatura, e foi uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos. Mas a forma como essa viagem foi proporcionada é que é interessante. Na época eu estava tentando viver como escritor, não tinha dinheiro, né? Sim. Mas eu gostei, como eu disse, assim, eu sempre gostava de viajar, então eu queria viajar. Sim. Só que não tinha dinheiro, então é uma coisa difícil. Você querer viajar e não ter dinheiro não é muito compatível, né? Não mesmo. E aí eu falei, poxa, o que eu tenho? Eu tenho uma escrita, né? E aí eu vi um edital cujo prêmio era uma passagem para os Estados Unidos, né, para conhecer a Biblioteca do Congresso, que é a maior biblioteca do mundo, organizada pela Universidade de Fortaleza. E aí, só que eu vi o edital e vi o prazo, eu só tinha 24 horas para escrever um livro. E aí eu precisava escrever um livro de 100 páginas. Você escreveu um livro? Um livro de 100 páginas, e eu só tinha 24 horas. Mas eu queria muito. Sim. Aí eu pensei, poxa, eu vou escrever 100 haikais. Haikai é uma forma japonesa de poesia bem curta, né? Um terceto, são 3 versos apenas. E ali, tem algum aí? Exatamente isso aqui, né? Só que assim, o haikai não é fácil você escrever, porque ele tem várias regras, tem o kigo, tem enfim, a métrica correta, então era muito difícil. E aí eu falei assim, olha, eu vou escrever colocar mais um verso, e ali ninguém vai falar que é um haikai, então não vão me criticar por isso. E aí eu fiz 100 pequenas quadrinhas e coloquei um em cada folha, uma folha A4, 4 versinhos. Virei 4 versinhos. E fiz 100.
né? E aí deu certo, e surpreendentemente o livro venceu o prêmio de literatura Unifor, e eu fui para os Estados Unidos. E durante esse julgamento desse livro, eu mandei um outro poema, né? E ganhei o equivalente a $500, que foi o dinheiro que eu usei lá. Na viagem. Na viagem. Né? Então foi uma viagem que eu fiz pelos Estados Unidos, visitando lugares de importância literária, como a casa onde Herman Melville escreveu Moby Dick, a casa do Edgar Allan Poe, a casa de Jack London, o túmulo de Jack Kerouac. Então todos esses autores que me inspiraram, né, ao longo da minha trajetória como leitor. É maravilhoso, não é? Eu fui visitando as casas. É como se você estivesse com a pessoa, não é assim? Você sabe que ela não tem, talvez, em vida mais, mas estar ali, sim, você que é amante daquela obra, é como se você tivesse a oportunidade de ter convivido com ela, nem que seja um pouquinho. Exato. Mesmo de uma época tão anterior à nossa, né? A gente tem aquela emoção de caminhar nas ruas, por onde aquele escritor anda, ver mais ou menos o relevo que aquele autor viu e por que ele contou aquela história. Por exemplo, tem um Monte Greylock, né, que tem o formato de uma baleia, e dá do quarto onde ele escreveu Moby Dick, dá para você ver essa... Seria ela, né, mais ou menos. Mais ou menos, assim. Alguns dizem que é uma lenda, né? Outros dizem que ele se inspirou também, porque ele também foi em baleeiro. Né? Sim, então ele tinha muita vivência, né? Uma vivência. A vivência é muito importante. A vivência se constrói viajando, seja qual forma for, ou através das letras, ou realmente, né, viajando e indo em outros lugares. E é muito lindo ouvir você falar, sabe? E é muito lindo ouvir que você conseguiu, através das suas palavras, realizar sonhos, né? Então, você fez algo que era um sonho, primeiro ser escritor, e começou a investir, perceber as oportunidades. Você fala de coisas muito importantes, da valorização da cultura, da oportunidade, de ir atrás daquilo que você acredita e de sempre procurar aprimorar. Né? Então, isso está muito claro nas suas falas. E é muito lindo ouvir você falar. Obrigado. E você... De qual cidade você é? Nem te perguntei, né? Então, eu nasci em Santo André, né? Por isso que meu nome é André. Foi por isso. É verdade isso. Mas eu passei minha infância e juventude em Taubaté, e é a cidade onde eu resido atualmente. Eu voltei para Taubaté esse ano, né? Para ficar mais perto do meu pai, que ele já está com uma certa idade, ele já está perdendo um pouco da autonomia, então eu voltei por conta dele. E você já teve a oportunidade de ir ao Japão? Sim, eu morei no Japão. Uma vez, eu fui 3 vezes ao Japão, uma vez a passeio, outra a trabalho e outra a convite do governo do Japão. Sim. A trabalho foi terrível, porque eu trabalhava das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Nossa. Então era uma carga horária bem puxada. É puxado. Então, mas aquilo que eu sempre falo, às vezes as pessoas olham, eu fiz essa viagem, fui estudar na Austrália, né, na Universidade de Sydney, e de lá eu viajei para o mundo, mais de 50 países, e a pessoa fala, nossa, você deve ser rico. Não. Cada hora da minha vida que eu troquei por dinheiro, eu troquei por mais vida. Né? Então, é uma coisa que eu deixo muito claro, o dinheiro em si, ele não vai valer nada se não for para realizar o seu sonho, para você, né, expandir os seus horizontes. Então foi isso que eu fiz com cada hora que eu trabalhei dentro daquela fábrica. Foi um trabalho duro, era uma fábrica. Era árduo. Era árduo, era um trabalho pesado, mas que depois me proporcionou uma liberdade incrível, com histórias, paisagens, 50 países. Né? Eu escalei vulcões ativos na Guatemala, fiz trek no Himalaia, cavalguei na Mongólia, mergulhei na Grande Barreira de Corais, e fiz tantas coisas por conta desse trabalho. E você é ousado, né? Você é ousado. Né? Você vive realmente a vida. Não falo ousado no sentido assim, de pôr sua vida em risco, mas de aproveitar as belezas que a vida tem nos oferecer. Então, essa ousadia. Porque muitas vezes a gente tem tantas coisas que a vida nos oferece e a gente só olha para aquilo que não é bom, né? Igual você falou, eu aproveitei cada minuto que eu trabalhei para poder viver. Né? Então, às vezes, a gente traz o fardo do trabalho, mas não traz a alegria que ele pode proporcionar. Exatamente. Eu não quero acabar, não. Não quero acabar, não. Está muito bom. E André, o que está sendo? É a sua primeira experiência com as crianças, dessa forma, como está sendo aqui em Araxá? Olha,
Na verdade, eu tive meu primeiro convite para uma visita escolar, era por volta, se não me engano, em 2012, eu não me lembro muito bem o ano exato, mas eu me lembro que era a Escola Avelar em Caraguatatuba, a professora pegou, me chamou, e eu tive esse primeiro contato com as crianças e foi fantástico. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu não tinha livros ainda para crianças, né, pensando nesse público, mas a partir daquele encontro aquilo mudou. Falei, eu quero escrever para esse público. Que bom. E aí, o interessante disso foi que naquele ano também foi a minha primeira participação numa feira literária, como palestrante. E ali na época, quem estava como autor homenageado era o Inácio de Loyola Brandão. Nossa! Que eu sou fã dele, né? O trabalho dele é fantástico. E aí eu me lembro muito bem, é uma história que eu gosto de contar, porque eu acho que é muito importante o que eu aprendi com ele. Porque eu lembro que eu estava com o meu primeiro livro que eu escrevi, e a professora falou, olha, o Inácio está ali, você quer conversar com ele? Foi lógico, né? Sim. E eu fui lá, estava com o meu livro, cheguei para o Inácio, assim, já meio tremendo, né? Assim, né? Todo emocionado. Eu peguei e falei assim, olha, Inácio, eu sou grande fã seu, eu gostaria de te dar meu livrinho. Aí o Inácio olhou, o Inácio tem uma cara brava, né? Ele olhou assim, eu não quero. Nossa! Quando ele falou isso, eu fiquei assim, ó, em choque, né? Sim, eu não quero. Até eu. Eu não quero. Daí eu fiquei assim, sabe? Baixei minha cabeça, né? Tá. E aí ele me explicou uma coisa que eu levo para mim, sabe? Ele falou assim, por um acaso você dá uma coisinha para alguém que você gosta? Não. Se você tem na sua mão um livro, eu quero. Senão, não. Ó. Então é muito importante a gente acreditar no trabalho da gente. Sim. A gente nunca diminuir o que a gente faz. A gente tem que valorizar, porque mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja o melhor, se for o nosso melhor, ele tem que ser valorizado. Sim. Né? E aquilo me deixou, sabe? E tanto que depois, anos e anos depois, eu volto a essa feira literária chamada Flick, sim, como autor homenageado. Nossa. Sabe? Então, foi uma coisa assim. E eu tenho muito claro comigo que não apenas isso que o Inácio me falou, né, mas como tantos outros autores que eu ouvi, que eu conheci, tantos outros leitores, tantos outros professores e professoras, todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo dessa caminhada me levaram não só apenas a ser autor homenageado de uma feira literária, que foi a minha primeira feira literária, né, como também a conquista do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura, né, brasileira. Sim. E que eu dediquei a todo mundo que me ajudou. Eu já ia perguntar, mas você já respondeu, eu não ia falar. Eu sabia desse prêmio, eu ia pedir para você comentar, mas você já fez isso. Nós estamos para a parte final. Fica triste não, gente, mas nós temos horário. E nós vamos fazer um ping-pong. Eu vou trazer perguntas, e perguntas são palavras, e você me responde com outras palavras, da forma que você quiser. Tá? Fique sempre à vontade. Pode ser frases também. Pode ser. Tá? Fica à vontade. Então, é melhor porque escritora, você vai pedir uma palavra só, é meio complicado. Então, vou começar com sonho. Todos realizados. Trabalho. Literatura. Cultura. Vida. Japão. Meu berço. Brasil. Meu amor. Primeiro livro. Além do Horizonte. Um legado. Ver outras crianças se tornando escritores, como hoje. Maravilhoso. Viagem. Meu quintal. Nossa, aí eu quero um quintal desse. Família. É tudo. Que lindo, André. Que lindo. Obrigado, que lindo. Silvério. Que lindo. Eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem, que tiver no seu coração. Eu te perguntar também antes da mensagem, eu posso perguntar o que está escrito na sua camiseta? Sim.
essa camiseta Nikkei Bungaku é uma associação literária, né? Sim. Eu sou presidente dessa associação, né? Uma associação que tem, vai completar 60 anos no ano que vem, e ela quase fechou. Nossa. Por falta de associados, né? De membros. Isso, e aí a gente revitalizou, ampliou isso para, inclusive, quem quiser se associar, Nikkei Bungaku, né? Estamos abertos. Sim. Tá? Para quem gosta de literatura, cultura japonesa e brasileira, né? E, então, é uma associação de escritores Nikkei, né? Depois a gente vai colocar lá na descrição do vídeo, viu, gente? Pra vocês procurarem, se informarem, conhecer mais sobre o trabalho do André. Acho que deu tempo de respirar um pouquinho. E aí, em japonês está escrito isso também? Isso, exatamente. Você usou 4 símbolos para escrever tudo isso que está em cima. Eu só esqueci de falar que sou professor de matemática, né? Sim. Porque às vezes é uma palavra, um caractere já é uma palavra, né? Então... Sim, perfeito. E você escreve também? Qual que é essa... Esse aqui é o kanji, né? Kanji. Você escreve também? Não, eu escrevo hiragana e katakana, que é outra, são 3 sistemas, né, eu estudei isso, são 3. Agora não me pede para falar os nomes, tá? Mas que são 3 eu sabia que é. Então você escreve de outra forma. Eu escrevo como uma criança. A criança, ela aprende a escrever o hiragana e o katakana. E depois ela vai adquirindo o vocabulário para escrever em kanji. Nossa, é maravilhoso. A gente queria ouvir muito mais coisas, mas eu vou pedir agora para você deixar sua mensagem, que estiver no seu coração, para as pessoas que nos assistem, ou se você quiser falar um pouquinho dos seus livros, algum que você queira especial antes da sua mensagem final também, pode ficar à vontade. Bem, eu queria mostrar esse livro aqui, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti, pelo seguinte. Meu pai, ele sempre quis que eu fosse uma pessoa importante. Meu pai era motorista de diretoria e falava que o sonho dele era que eu me tornasse um homem no banco de trás. Era um chefe, uma pessoa importante. Então, eu me formei em administração de empresas, entrei numa multinacional, fui estudar marketing numa universidade no exterior. Então, tudo isso para tentar me tornar uma pessoa importante, porque todo filho quer que o seu pai se orgulhe dele. Sim. Só que há uma coisa muito importante: os nossos próprios sonhos. E o meu sonho era ser escritor. Esse era o meu sonho. Quando, depois de tudo o que eu passo, né, eu tive conflitos com meu pai, certo? Conflitos muito duros, e que me levaram até uma situação de rua, né, que eu conto isso. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, para que eu pudesse aprender uma coisa primordial. Né? Primeiro, o que é ser importante? Para mim, né, eu aprendi nas ruas o seguinte: quando meu pai estava ali dentro de um carro, como motorista, e no banco de trás estava o presidente da multinacional, para mim, a pessoa mais importante dentro daquele carro seria o meu pai. Ele é a pessoa mais importante. A minha mãe é a pessoa mais importante. Então, quando a gente para e pensa que a gente precisa se tornar alguma coisa para se tornar importante, isso não é verdade. Para você se tornar importante, você precisa apenas ser. Apenas ser o que você realmente quer ser, porque quando você consegue isso, você é feliz. E quem te ama, né, vai ficar feliz com a tua felicidade também. Mas é lógico que com o Prêmio Jabuti, quando eu choro naquele palco no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, ao receber o maior prêmio da literatura nacional, foi justamente porque eu podia mostrar fisicamente um símbolo de que, recebendo maior prêmio, o mais importante prêmio de literatura do Brasil, eu havia me tornado também uma pessoa importante por meio da literatura. E aquilo foi o meu sonho. Eu levo aquele jabuti para o meu pai e ele olha para aquele prêmio com orgulho, sabendo que o filho conseguiu se tornar uma pessoa importante. Não apenas pelo prêmio, né, mas pelo que ele simboliza. Sim. Porque aquele prêmio é a materialização de todas as pessoas
que me ajudaram, e foram muitas, muitas. Então, eu recebi aquele prêmio com a minha mãe no palco, ali no lado, ali, sabe, a minha sobrinha, a minha mulher, meu melhor, esse amigo de infância, subimos no palco junto. Então, ele continua na sua vida. Continua na minha vida. Então, é tudo isso. É muita gente junto com você naquele momento. Perfeito, sabe? Então, por isso que eu falo, quando você falou em sonhos, eu não podia dizer outra palavra do que todos foram realizados. Parabéns. Obrigado. Senhor. Maravilhoso. Você quer ainda falar alguma coisa depois disso tudo? Você ainda quer deixar mais mensagem? Não, só agradecer, estou ansioso para ver os novos escritores, né, que a professora Lúcia vai apresentar hoje. Estou muito feliz assim, de ver essas crianças tendo aquela oportunidade que eu não tive, né, na minha época, né, eu tive que começar um pouquinho mais tarde que eles, mas eu estou muito feliz mesmo de ver crianças lançando livros, lendo, né, vivendo. Desejosos de contar a sua história. Sim, né, exatamente. que é muito importante. E todos nós podemos contar a nossa história, né, porque nós temos, cada um, a cada dia, faz a sua história, faz essa história acontecer. E ouvir o André, eu me segurei, viu, gente, para não chorar, porque é muito bonito ver ele falar que a pessoa mais importante é aquela que está do seu lado, é você, não o grau ou a profissão que você tem, não é a profissão que te traz a importância, é a sua essência que traz a importância, independente do que você faça. Então, que vocês possam se sentir importantes e fazer da sua história uma história importante, não para o outro, mas primeiramente para você. Que as suas raízes, que a sua história, que a sua família façam parte do seu crescimento. Que você não seja sozinho como uma ilha, porque ninguém é uma ilha. E que os quintais que você puder visitar, que eles façam parte daquilo que você se torna a cada dia. E que você seja feliz por cada dia que você vive. Porque não tem presente maior do que a felicidade. E de poder compartilhar com as pessoas que nós amamos, que também nos amam e que nos levam. Eu falei sobre isso, que a gente tenha pessoas que nos levem para o melhor. Né? E eu sei que você tem e que você também está levando muitas outras pessoas para o melhor. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que aquele pequeno samurai caminha com você ainda e que ele permaneça por muito tempo para contar muitas outras histórias que vá fazer várias outras crianças e adolescentes sentir que eles podem se tornar um André quando eles quiserem. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, André, pela maravilhosa história e a delicadeza com que você nos fala. Tchau, pessoal. Até o próximo Araxá Entre Cafés. Tá? Vocês vão amar. Nossa, é muito lindo. É que muito bonito. lindo. Oh, você fala...